Olá pessoal, graça e paz da parte de Jesus, tudo bem com vocês? Eu estou aqui num formato diferente, numa agenda bastante conhecida, o nosso tradicional Conheça Sua Bíblia. Pois é, a gente começa agora um novo estudo, uma nova série no Conheça Sua Bíblia, e eu resolvi fazer uma pequena mudança de formato. Ao invés da gente usar o Instagram, como a gente vinha fazendo desde o início do ano passado, desde março, quando a pandemia começou, eu resolvi migrar para o YouTube, porque eu acho que assim a gente vai ter a possibilidade de proporcionar um acesso maior, a um número maior de pessoas aos nossos encontros. Então toda segunda-feira a gente vai se encontrar aqui no canal da nossa igreja no YouTube, e nessas próximas segundas-feiras, eu não faço ideia de quantas ainda, a gente vai se debruçar sobre essa carta, que é a carta de Paulo aos Colossenses. Esse vai ser o nosso material de estudo para os encontros das próximas 5, 6 semanas. Vamos ver o que o tempo nos reserva e com qual velocidade a gente vai avançando nos nossos estudos. Então eu queria acolher você com a graça de Jesus e queria expressar aqui a minha oração, meu desejo de que essa nova jornada num novo livro da Bíblia seja uma jornada muito rica e muito proveitosa para todos nós. Tendo dito isso, eu quero convidar você a ler comigo na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1. Hoje a nossa leitura vai do verso 1 até o verso de número 14. Essa vai ser a sessão da nossa conversa nessa segunda-feira. Colossenses 1, de 1 a 14. Olha só o que o texto diz. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos, por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o evangelho que chegou até vocês. Por todo o mundo esse evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Palavras do apóstolo Paulo na abertura dessa carta, que por sinal é uma carta lindíssima. A carta de Paulo aos Colossenses é uma dessas cartas que a gente precisa ler e reler vezes sem conta. Primeiro, é uma carta fácil, simples. A gente acabou de encerrar uma jornada de estudos em Apocalipse, um gênero literário muito mais complexo e muito mais sofisticado do que o gênero das cartas ou das epístolas. As cartas paulinas, petrinas, joaninas, elas são muito mais fáceis de serem lidas, porque nós estamos muito mais acostumados com seu estilo literário. Além da facilidade do texto, aqui a gente tem uma preciosidade. Por quê? Porque a gente tem uma reunião de temas e de assuntos que eu diria serem centrais à ética da fé cristã, à doutrina cristã. Então, se a gente deseja entender bem a doutrina cristã, a centralidade de Cristo na nossa experiência de fé, o tipo de vida que Deus requer da gente, tudo isso a gente encontra aqui nessa carta pequena, concisa. São 4 capítulos
você lê com muita tranquilidade, numa tacada só, mas cada capítulo é recheado de muitas informações. Antes de ir propriamente para o texto, deixa eu contextualizar aqui o cenário da carta. Onde essa carta surge, quando essa carta surge, com qual propósito ela surge. Então vamos lá. Como o próprio nome sugere, a carta de Paulo aos Colossenses é uma carta que foi escrita pelo apóstolo Paulo, segundo a tradição, e o próprio texto aqui confirma isso, a comunidade de fé que se reunia na cidade de Colossos, que era uma cidade da Ásia Menor. A tradição diz que essa carta foi escrita na década de 60, enquanto o apóstolo Paulo estava na sua primeira prisão na cidade de Roma. Então, essa carta é mais uma das cartas da prisão. E por que eu gosto muito de frisar esse detalhe sempre que eu estou diante de uma carta que a gente chama de as epístolas da prisão, ou as cartas da prisão? Porque eu acho muito interessante perceber como mesmo nos momentos mais difíceis e nos lugares mais adversos da vida, a gente se depara com produções tão sólidas e consistentes na fé. Eu acho que tem uma lição aqui muito preciosa com essa informação preliminar. Os lugares mais adversos e os momentos mais desafiadores da vida não são necessariamente lugares e momentos estéreis. São também lugares e momentos que a gente pode frutificar, que a gente pode fortalecer na nossa fé, que a gente pode oferecer para o nosso semelhante, seja ele quem for, algo especial que venha de dentro, que venha de Deus. Então aqui está Paulo como um apóstolo escrevendo ao lado do seu irmão Timóteo, que também era um pastor mais jovem do que Paulo, mas muito versado na fé, na ética cristã, no cuidado para com a igreja. Você tem aqui Paulo e Timóteo escrevendo, Paulo da prisão, escrevendo a comunidade de Colossos, que era uma comunidade que tinha sido fundada sem que o apóstolo Paulo tivesse passado por lá na sua fundação. Algumas das igrejas do Novo Testamento têm na sua gênese o trabalho missionário de Paulo, que depois da sua conversão, quando deixou de ser o Saulo e se tornou o Paulo, apóstolo de Cristo, Paulo fez algumas viagens e inaugurou comunidades em cidades específicas, sobretudo ali na região da Ásia Menor. A comunidade que se reunia na cidade de Colossos, a comunidade dos Colossenses, ela não é resultado do trabalho direto de Paulo. Ela é muito possivelmente resultado do trabalho de Epáfras, que foi exatamente o líder que ou visitou Paulo na prisão ou escreveu para Paulo na prisão, dando relatos da comunidade e pedindo ajuda para lidar com algum problema. Então, mais à frente na carta, você vai ver que Paulo diz, por exemplo, que a comunidade de Colossos não tinha visto face a face. Paulo não conhecia aquela gente no contato, no convívio, mas ele se importava com aquela comunidade, porque ele tinha recebido notícias de que, a despeito do sucesso na fé, a despeito de uma fé bem-sucedida, de uma fé robusta, aquela gente lidava com muitos desafios e precisava de orientação e de ajuda. A comunidade de Colossos era provavelmente uma comunidade formada em boa parte por gente vinda do mundo gentílico, que no linguajar do Novo Testamento era essa gente que não vinha do contexto judaico, não tinha consigo toda a herança da lei de Moisés, o conhecimento do que hoje a gente chama de Velho Testamento. O mundo gentílico era um mundo não judaico, na cabeça dos personagens do Novo Testamento. A comunidade de Colossos era formada por gente do mundo gentílico, gente que tinha vindo de outras religiões, de outros contextos culturais e que tinha se convertido à fé cristã. Então essa gente não tinha a bagagem de conhecimento do judaísmo, que é a religião da qual o cristianismo nasce, de onde Jesus sai. Essa gente da comunidade de Colossos não tinha os rudimentos da fé dos seus pais. De modo que muitas coisas que talvez fossem naturais e fáceis de compreensão para os cristãos vindos do judaísmo não eram fáceis de compreensão para os cristãos gentílicos, vindo do mundo gentílico. Então a comunidade dos Colossenses, ela passava por desafios na sua compreensão da fé
de modo que Epáfras foi pedir ajuda ao apóstolo Paulo na prisão, o que resultou na escrita dessa carta. Então esse é o contexto que eu acho que é importante que você tome conhecimento, só para você saber com qual material você está lidando quando você olha para essa carta. Uma carta que surge da empatia de um apóstolo que recebe ou uma visita ou um pedido escrito e retorna num cenário de angústia pessoal, num cenário de prisão, de sofrimento. Ele retorna escrevendo um tratado belíssimo. E eu queria, como a gente tem feito nos nossos estudos, passar aqui por pedaços desses versículos que eu li e tentar tirar lições e ensinamentos. Então vamos começar na parte introdutória, tá? Os 2 primeiros versos, que dizem assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Então ele está escrevendo, ele tem ao seu lado, enquanto autor do texto, Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Algumas coisas aqui precisam ser destacadas, porque eu acho que elas são muito interessantes. Primeiro, Paulo se identifica como apóstolo de Cristo Jesus e ele identifica Timóteo como irmão. Interessante perceber que cada um ali sabe o seu lugar na comunidade, no que foi chamado para fazer. Ambos são líderes, ambos são figuras de proeminência no contexto da igreja nesse século, mas Paulo é apóstolo e Timóteo é apresentado como irmão Timóteo. Isso não é um destaque que eu faço para reafirmar a questão da hierarquia, da posição. Não, é um destaque que eu faço para afirmar a beleza de uma vida quando a gente tem consciência do papel que a gente foi chamado para desempenhar. Acho muito bacana. E quando eu falo do papel, mais uma vez, eu não me refiro necessariamente ao papel dentro de uma hierarquia, mas ao que eu fui chamado para fazer. Paulo foi chamado para ser apóstolo, que literalmente significa enviado. Então o apóstolo era aquele que era enviado, que foi enviado por Cristo Jesus, Paulo como um apóstolo tardio, um apóstolo do segundo tempo, e enviado para a inauguração do trabalho da igreja. Paulo tinha essa incumbência, ele dedicou primeiro a sua vida, antes da conversão, à perseguição dos cristãos, você deve se lembrar, e agora Paulo está se dedicando à proclamação do evangelho e à abertura de novos trabalhos, de novos campos. Apóstolo de Cristo pela vontade de Deus, pelo propósito de Deus. Acho também isso muito bacana. É um detalhe, mas eu acho que é uma lembrança importante para a nossa vida. O papel que a gente desempenha na vida, o que a gente foi chamado para fazer, é resultado do propósito de Deus na história. Algumas perguntas podem parecer desconectadas da realidade da vida, mas eu penso que se a gente dedicar um pouco do nosso tempo, da nossa energia a elas, talvez a gente encontre mais sentido no que a gente faz. Qual é o propósito de Deus para a minha vida? Essa é uma pergunta que eu acho que é importante que a gente se faça. Não necessariamente para que a gente encontre uma resposta objetiva, sabe? O propósito de Deus para a minha vida e aí vem um tratado objetivo, detalhado, que vai dizer o que eu tenho que fazer neste mundo, em cada momento, que direção. Não necessariamente nesses termos. O propósito pode ser de maneira mais ampla, a descoberta do propósito pode ser de maneira mais ampla, pode ser uma pergunta que eu faço a mim mesmo e que eu faço a Deus nas minhas orações, a fim de discernir, por exemplo, qual é o sentido da minha existência, para que eu estou aqui, a que eu devo dedicar os meus dias, de que forma eu posso fazer com que a minha presença no mundo seja mais marcante, seja mais abençoadora, me faça ter um senso de missão. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. Tem 2 qualificações aqui que Paulo oferece à comunidade de Colossos. Ele diz que eles são santos e que eles são fiéis. São 2 qualificações muito comuns ao ambiente religioso. Santo é essa expressão que denota essa qualidade de separação, e de separação não no sentido de segregação, separação não no sentido de
aquilo que dá um caráter especial, separação no sentido, se eu tivesse de usar uma palavra equivalente, no sentido de consagração. Santo, aqui no texto, e geralmente quando aparece nas páginas das Escrituras, quer no Antigo, quer no Novo Testamento, tem a ver com essa compreensão de que aquilo ou aquele / aquela foi destinado para um propósito especial. A ideia da santidade na Bíblia, ela tem muito a ver com a compreensão que nós temos do propósito especial para o qual foram destinadas todas as coisas ou todas as pessoas chamadas para serem santas. Então, dentro da compreensão protestante, por exemplo, essa não é uma leitura unânime na cristandade, mas dentro da compreensão protestante, o santo não é necessariamente o sujeito que chega a um status mais elevado no seu padrão de vida. Na verdade, não necessariamente não é, ponto. A compreensão de santidade dentro da perspectiva teológica protestante tem a ver com o entendimento de que nós fomos separados para um propósito, de que nós fomos distanciados, por exemplo, do antigo estilo de vida que tínhamos antes de conhecer o Evangelho. Os santos, toda a comunidade de pecadores é uma comunidade de santos e de santas. Não porque são pessoas especiais, mas porque são pessoas que foram separadas, ou que foram chamadas para viver de forma separada da maneira como um dia viveram, a fim de honrarem a nova vocação que descobriram, a vocação de reconciliarem o mundo com o Pai através de Jesus, anunciando, proclamando e vivendo o Evangelho da reconciliação. Aos santos e fiéis, aqueles que se mantêm firmes, poucas coisas eram tão importantes para a comunidade do primeiro século do que ouvir que eles estavam sendo fiéis. Por quê? Porque os dias eram muito desafiadores. E num contexto de dias desafiadores é bom a gente ser encorajado a permanecer fiel e é bom a gente ser lembrado como um feedback de que a gente está conseguindo ser fiel nas pequenas coisas. Aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos, a vocês graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Essa é uma saudação muito comum nas epístolas paulinas. Paulo se apresenta, Paulo identifica os seus irmãos e irmãs na fé como santos e santas, e aí então ele diz a vocês graça e paz, carisma e harmonia e tranquilidade. É uma saudação muito bonita, até porque se a gente parar para pensar nas coisas das quais a gente tem necessidade nessa vida, de poucas coisas a gente tem tanta necessidade quanto de graça, sabe, do favor de Deus, do carisma de Deus, da bondade de Deus e de paz, dessa harmonia, desse equilíbrio, dessa experiência, não necessariamente de ausência de conflito, mas de estabilidade por causa da presença de Deus na nossa vida. Essa é a introdução. E aí do verso 3 até o verso 14, o que a gente tem? A gente tem uma oração escrita, que é uma coisa lindíssima, uma oração rica, é uma oração robusta, não porque ela é cheia de palavras sofisticadas, mas porque ela é cheia de ensinamentos e de caminhos. Essa oração, por si só, vale leituras sem fim. Vale leituras, por exemplo, com versões diferentes da Bíblia. Quero encorajar você, um parêntese aqui, a pegar versões diferentes da Bíblia e deixar abertas com você no seu celular, ou mesmo na versão física, impressa, para que você perceba as diferenças nas nuances, porque há muita profundidade nos textos. Eu acho que quanto mais versões a gente tiver, mais enriquecida a nossa leitura será. Paulo está dizendo assim, sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que vocês têm por todos os santos. Então uma pausa aqui, olha só que coisa bonita. Paulo dá graças, ele diz assim, eu e Timóteo sempre agradecemos por vocês. Por quê? Do que a gente ouve falar quando a gente ouve falar de vocês? A gente ouve falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus
e do amor que vocês têm por todos os santos. Uma pergunta que eu faço a você: quando as pessoas ouvem falar de você, do que elas ouvem? Ou o que elas ouvem, perdão. Quando o seu nome está na roda, quando as pessoas comentam sobre você, o que será que elas falam? Será que as falas a seu respeito são boas? Será que as falas a seu respeito são más? São positivas? São negativas? São de gratidão, de boa lembrança? São de angústia e de lembranças dolorosas? Tá aí uma coisa que esse texto mostra pra gente. A gente pode ser bem quisto. As falas a nosso respeito podem ser boas falas. E não porque as pessoas estarão inventando coisas a nosso respeito. Na verdade, mais do que controlar o que o outro fala a nosso respeito, o meu ponto aqui é o de estimular você a viver de uma tal maneira que, se as falas forem honestas a seu respeito, elas serão positivas, porque o que você terá a oferecer será a positividade de uma vida bela. Sempre agradecemos a Deus quando oramos por vocês, porque nós ouvimos falar da fé que vocês têm em Cristo e do amor que vocês têm por todos os santos. Aqui tem duas dimensões, deixa eu fazer assim, ó. Duas dimensões, uma vertical e uma dimensão horizontal, que se juntam na gratidão de Paulo pela comunidade dos Colossos. Se juntam por quê? Porque de fato não há experiência de fé robusta que não encontre essas duas dimensões na vida. A dimensão vertical de uma fé no Cristo, né? Essa dimensão individual, transcendental, mística da fé no Cristo ressurreto, que desemboca no amor pelos santos, na horizontalidade da vida. A comunidade de Colossenses tinha duas coisas. Não era uma comunidade que tinha reduzido a experiência com Deus, nem apenas a intimidade de uma vida devocional, a leituras de textos, a adorações a Jesus, do ponto de vista abstrato, sabe, de quem olha para cima o tempo todo, mas também não tinha sido uma experiência espiritual que reduziu a prática da fé apenas à horizontalidade ética das relações. Eles não tinham ignorado nem a fé do ponto de vista vertical, nem a ética do ponto de vista horizontal. E a boa fé, dentro da perspectiva cristã, é a fé que consegue concatenar esses dois elementos. A boa fé é a fé que faz com que você olhe para cima e desfrute de intimidade com o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que faz com que você olhe para o lado e cultive os frutos desse amor na sua relação com os seus semelhantes. Então Paulo está dando graças, ele está dizendo: vocês têm fé em Cristo e vocês amam todos os santos, vocês amam todo mundo, vocês se preocupam com um povo de maneira geral. Eu gosto muito do todos os santos e não do alguns santos. Vocês amam algumas pessoas, não, vocês amam todo mundo. E depois a gente pode ter uma conversa sobre amor. A gente já teve muitas aqui na comunidade, né? Sobre como o amor, da perspectiva cristã, é muito mais uma virtude comportamental do que sentimental. A gente pode voltar a isso num outro momento, mas amar todo mundo não significa ter sentimento por todo mundo, significa olhar para toda e qualquer pessoa e entender que toda e qualquer pessoa pode ser objeto e alvo daquilo que de bom eu faço e que estendo aos meus semelhantes. E aí, Paulo ainda amarra, porque ele diz assim: olha, a fé que vocês têm em Jesus e o amor que vocês têm por todos os santos tem a ver com a esperança reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o evangelho que chegou até vocês. Ele diz: esse evangelho está frutificando em todo mundo e está crescendo dentro de vocês, desde que vocês ouviram através de Epáfras, o nosso amado cooperador, fiel ministro, o amor que vocês têm no Espírito e o Evangelho da Verdade. Então olha só o que Paulo está dizendo e o que ele está fazendo. Ele está amarrando essa fé vertical e horizontal que aquela comunidade tem à experiência que eles tiveram com o Evangelho. Então o que eles estão dizendo é: vocês não amam a Deus e ao próximo por causa das filosofias gregas, vocês não amam a Deus e ao próximo por causa da bondade inerente que vocês carregam no coração, vocês não amam a Deus e ao próximo porque vocês
tiveram uma descoberta olhando a natureza e contemplaram a beleza do mundo. Vocês amam a Deus e ao próximo porque o Evangelho fez isso crescer dentro de vocês. Paulo está amarrando a virtude da comunidade, a experiência que eles têm com o Evangelho. Por quê? Porque a fé cristã, tudo que nós produzimos e experimentamos nessa nova vida com Cristo, é resultado da experiência do Evangelho que faz frutificar. Aquela gente era boa no amor ao próximo e era consistente na sua fé em Jesus. Por quê? Porque o Evangelho tinha produzido vida dentro deles. O Evangelho precisa produzir a vida dentro da gente que vai fazer com que nós olhemos para cima e para o lado e amemos a Cristo e amemos as pessoas. Tem a ver com o Evangelho. Essencialmente tem a ver com o Evangelho. Não tem a ver com uma escolha política que você julgue correta, não tem a ver com uma aquisição de conhecimento cultural que você julgue suficiente, não tem a ver com o cultivo de uma moralidade específica que você julgue completa, não tem a ver com nada disso na essência. Na essência tem a ver com o Evangelho de Jesus que faz a gente renascer para uma nova história, para uma nova vida. É muito importante que a gente se lembre disso. O Evangelho é a gênese da virtude nas nossas experiências de vida. E é por isso que a gente olha para esse texto e ele é tão regulador da nossa estrutura interna, porque ele nos faz lembrar que se nós avançamos enquanto indivíduos no amor a Deus e no amor ao próximo, não é porque nós somos boas pessoas, é porque o Evangelho de Jesus está frutificando dentro da gente. Paulo avança do verso 9 ao verso 14, tem um tratado teológico lindíssimo aqui. Ele diz assim: já que vocês amam a Deus e ao próximo por causa do Evangelho, já que eu tenho recebido essas notícias de que o Evangelho tem feito esse bem a vocês, então, por essa razão, diz o verso 9, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir, olha só que oração linda, que vocês sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda sabedoria e entendimento espiritual. Uma pausa aqui. Primeira oração que Paulo faz por aquela comunidade: sejam cheios do pleno entendimento de Deus. Entendimento da vontade, ou do pleno conhecimento da vontade de Deus, que é uma coisa que o Evangelho pede muito, né? Eu quero saber qual é a vontade de Deus para a minha vida. Mas aí, na frase seguinte, ele dá uma dica que faz a gente perceber como o conhecimento da vontade de Deus para a nossa vida não é necessariamente algo objetivo, como quem acessa, sei lá, uma receita num livro, sabe? A resposta é A, B, C. Por que eu estou dizendo isso? Porque Paulo diz que para a gente descobrir a vontade de Deus, a gente precisa de sabedoria e de entendimento espiritual. E sabedoria e entendimento espiritual, se você quiser usar outra versão, discernimento, são elementos circunstanciais. Sabedoria é um negócio que a gente experimenta circunstancialmente. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? Que sabedoria é um negócio que a gente experimenta e que a gente adquire fazendo uma análise do contexto, da circunstância, do momento, da realidade, dos fatores que interferem para que aquilo seja daquele jeito. Discernimento também é algo que pede da gente uma consideração profunda de um conhecimento, de uma sensibilidade do que está em curso ali. Ou seja, a vontade de Deus para a nossa vida não é um negócio necessariamente objetivo. Pá, o que Deus quer para mim? Ora, o que Deus quer para mim passa por uma jornada que me vai fazer olhar com sensibilidade, com cautela, com critério, com uma escuta mais refinada, para os momentos específicos que eu estou vivendo. Constantemente eu preciso me perguntar qual é o propósito de Deus para a minha existência. Constantemente eu preciso me perguntar o que é o melhor para a minha vida naquele determinado momento. Descobrir vontade de Deus para a vida, se você não quiser usar essa expressão caricata, religiosa, se você não acha que ela é uma expressão bacana, é um negócio que você pode descrever de outra maneira. Você pode descrever, por exemplo, como qual é a melhor forma de eu agir nessa circunstância. O que eu devo fazer aqui? O que eu devo fazer ali? Essas perguntas são perguntas que apontam o caminho de tentar descobrir a vontade de Deus para a nossa vida. E isso passa por
uma aquisição de sabedoria e de discernimento. E aí Paulo diz, então, no verso 10, por que ele pede isso para a comunidade de Colossos? Ele diz assim, eu oro assim para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que vocês tenham toda perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. É muita coisa linda aqui. Ele fala assim, eu estou orando para que vocês descubram a vontade de Deus com sabedoria e com entendimento espiritual. Por quê? Porque isso vai fazer com que vocês vivam de maneira digna do Senhor. Ou seja, existe uma maneira certa de viver. Existe um jeito certo e um jeito errado de eu construir a minha história. Que talvez fique mais honesto se eu colocar da seguinte maneira. Existem caminhos que são caminhos justos e existem caminhos que são caminhos injustos. Eu posso, do ponto de vista das possibilidades, percorrer ambos os caminhos, mas eu devo percorrer os caminhos da justiça, os que são justos, os que são corretos. A maneira digna da vocação para a qual eu fui chamado, a saber, ser um filho de Deus em Cristo Jesus, ela passa pelos caminhos da justiça e nunca da injustiça. E aí Paulo diz, por que é importante viver assim? Porque quando a gente vive assim, a gente agrada a Deus, a gente frutifica em toda boa obra, a gente cresce no conhecimento de Deus, a gente é fortalecido com poder ou com todo o poder, a gente passa a ter perseverança e paciência, duas virtudes necessárias, e a gente dá graças ao Pai, que nos deu a alegria de participar da herança dos santos no reino da luz. Então, amigos e amigas, Colossenses nos ensina que existe um jeito certo de viver, que nem todo mundo vive do ponto de vista da filosofia religiosa cristã. Por quê? Porque segundo a filosofia religiosa que Colossenses nos oferece, viver é existir da maneira correta. Tem muita gente que só existe. E aí eu estou falando aqui só existe como uma descrição de muita gente que existe, mas que desperdiça a vida. Eu me lembro de uma oração de Moisés, que está lá no livro dos Salmos, em que o líder diz assim, o líder hebreu, ensina-nos a contarmos os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Existe um jeito certo de viver, que é o jeito que faz com que os nossos dias contem, porque tem dias que parecem que são jogados fora, porque foram vividos de uma maneira tão espúria, sabe? Tão infeliz, tão inapropriada, que parece que nem contam no calendário. E o desafio da vida está na sabedoria de conseguirmos fazer com que cada dia conte. Então tem um jeito certo de viver. O Evangelho aponta caminhos de luz para que a gente viva do jeito certo. E aí Paulo termina no verso 13 e no verso 14 dizendo assim, porque ele nos resgatou do domínio das trevas, ele nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Isso aqui, meus amigos, é a síntese do Evangelho. O que é o Evangelho na sua síntese? O Evangelho na sua síntese é a notícia de que ele nos resgatou do império das trevas, do domínio das trevas, ou seja, usando linguagem que o próprio Paulo usa na carta aos Romanos, nós não estamos mais debaixo do domínio do erro, do domínio do pecado, se você quiser usar uma linguagem religiosa, mas nós estamos debaixo da graça. Paulo diz assim aos Romanos, no capítulo 5 ou 6, porque vocês estão debaixo da graça e não debaixo da lei. O pecado não tem mais domínio sobre vocês. Considerem-se mortos para o pecado. Ou seja, considerem-se mortos para o erro, mas vivos para Deus. Eu acho isso lindo. Aqui é mais um resumo. Ele nos resgatou do domínio das trevas. É como se a gente tivesse aprisionado, enclausurado no domínio do erro, da maldade. E o Evangelho de Cristo, pela sua bondade, nos liberta das amarras do erro. Como que nos dizendo, agora sejam livres para a boa vida, sejam livres para a melhor vida que vocês puderem viver. Nós agora fomos transportados, nós saímos de um reino e fomos levados para um outro. O reino do seu Filho amado,
o reino do Filho do seu amor, em quem nós temos a redenção, a saber, o perdão dos nossos pecados. Olha só que coisa bonita. O reino que nos aprisionava não era nenhum reino externo. O castelo onde antes estávamos reféns, como presos, era o castelo da má existência. O que nos prendia não era nenhuma realidade externa, eram os nossos próprios erros, dos quais nós fomos libertos do seu domínio pelo poder do Evangelho. E o que é o poder do Evangelho, senão o poder do amor do Cristo que dá a sua vida por nós e a toma ao terceiro dia, injetando no nosso coração e na nossa mente a esperança da ressurreição. O poder do Evangelho, da vitória da vida sobre a morte, nos libertou e nos liberou por uma nova existência. Esse é o começo da carta de Paulo aos Colossenses. A apresentação do Paulo e a sua oração de ações de graças. Com isso, irmãos e irmãs, eu me despeço de você nesse nosso primeiro encontro. E desejo que essa palavra continue ecoando dentro de você. Encorajo você a continuar a ler esse texto. Não passa já para o verso 15, não. Agora que você ouviu essa exposição, faça nova leitura. Faça as suas anotações. A minha leitura é a minha leitura. É o que salta aos meus olhos, mas é possível que outras coisas saltem aos seus olhos. Enriqueça tudo que você está ouvindo com outras leituras que talvez te façam perceber coisas que não foram destacadas aqui. E vamos adiante nessa jornada impagável de crescermos na fé a partir do conhecimento da palavra do Senhor revelada nessas cartas tão preciosas e nesses livros todos preciosos da Bíblia Sagrada. Eu espero que você fique em paz e nós nos encontramos na próxima segunda ou no dia que você desejar assistir esse estudo que permanecerá gravado para continuarmos essa nova jornada no Conheça Sua Bíblia. Um abraço para você, que a paz de Jesus seja sobre a sua vida e a sua casa. Até o nosso próximo encontro.